Estamos de volta com o Vida Melhor, transmitido ao vivo para todo o Brasil aqui pela Rede Vida de Televisão. Você está estranhando? Ligou a TV agora. Quem é esta pessoa no lugar da Cláudia? Calma que eu já explico. Sou Moniane Nogueira, fico aqui com vocês até amanhã, enquanto a Cláudia desfruta das suas deliciosas e merecidas férias. E agora nós vamos falar sobre saúde. Todo mundo já teve uma dor de estômago em algum momento da vida. Só que muitas vezes achamos que a culpa é de algum alimento que não caiu bem e o desconforto costuma passar em alguns dias, algumas horas. Mas o que muita gente não sabe é que se essa dor for constante, não pode ser apenas um incômodo, mas sim um sintoma de que alguma doença mais séria e precisa de tratamento. E hoje, para falar sobre os problemas estomacais mais comuns e descobrirmos como tratá-los, convidamos a gastroenterologista, a médica do grupo Fleury Medicina e Saúde e no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a doutora Cristina Lengler. Tudo bem, doutora? Olá, prazer. Como vai? Tudo bem? Prazer é meu de estar aqui. Tenho muitas dúvidas. Vou fazer uma consulta. Brincadeira, nós vamos responder as perguntas do pessoal de casa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ali no comecinho, na introdução, eu acabei falando. Todo mundo, em algum momento, teve uma dor no estômago. É isso mesmo? Todos nós estamos sujeitos? Não, acho que não dá para generalizar todo mundo. Mas fazer assim, um 100%, né? Algum sintoma, eventualmente, todo mundo pode sentir, tá? E os sintomas gastrointestinais são extremamente frequentes na população. Em algum momento da vida, é muito provável que você possa ter algum sintoma de refluxo, uma queimação, alguma dor de estômago. Desde que isso seja muito eventual, não tem problema nenhum. Sim. Agora, no momento em que esses sintomas começam a ficar muito frequentes, a gente tem que pensar que alguma coisa possa estar errada, que precisa ser investigada e tratada eventualmente. Entendi, doutora. Então quer dizer, posso usar a palavra comum sentir um desconforto? É comum ter algum desconforto eventual. Eventual. Isso. Começou a sentir uma vez por semana. Uma vez por semana não é eventual? Não. Eventual é uma vez a cada 3, 4 meses, uma vez por ano, né? Uma coisa bem esporádica. Começou a ficar frequente, a gente tem que pensar que possa ter alguma doença por trás e precisa investigar. Doutora, a gente consegue distinguir quando é uma dor por conta de um alimento que de repente não me fez bem, ou quando é uma doença, como você disse, um refluxo, ou uma gastrite, ou algo mais sério? Dá pra gente distinguir uma dor da outra ou não tem como? É difícil. Assim, no momento da dor, a dor é uma questão muito individual, né? A sensibilidade à dor, ela varia de uma pessoa para outra. E a intensidade da dor e a característica da dor não necessariamente permitem com que a pessoa na hora saiba distinguir se aquilo é uma coisa mais grave ou menos grave. Certo. Claro que se for uma dor muito intensa, que não melhora, uma coisa que realmente te traz muito desconforto, você tem que desconfiar que alguma coisa está errada e procurar algum atendimento, né? Ah, ótimo. Então é importante ficar esse alerta. Mas tem algumas pessoas que têm alergia a algum alimento, que isso pode trazer um desconforto, ou até mesmo, no meu caso, se eu comer qualquer coisa com maracujá, embora eu adoro maracujá, eu sei que meu estômago não vai ficar legal. É importante as pessoas ficarem atentas a isso também, ao que faz mal, ao que não faz? Claro que sim. Na verdade, a alergia alimentar é um quadro bem diferente, tá? E agora, existem vários alimentos que para muitas pessoas podem provocar algum sintoma digestivo, tá? Mas o mecanismo com o qual isso acontece não é por alergia, tá? É realmente por questão de digestão? Sim, tem alguns alimentos que interferem no processo da digestão. Então, por exemplo, os alimentos gordurosos. Os alimentos gordurosos, eles diminuem a velocidade com que o estômago esvazia. Então, se a pessoa já tem alguma propensão, se ela comer alguma coisa muito gordurosa, fritura, feijoada, vai na churrascaria, não é incomum ela se sentir estufada, com o estômago, aquela sensação de estômago muito cheio, mesmo não tendo comido muita comida. Certo. Isso não é alergia à gordura, né? É um efeito do alimento gorduroso no funcionamento normal do tubo digestivo. Então, assim, alguns sintomas estão mais associados à alimentação. Então, especificamente o refluxo gastroesofágico, que é muito comum na população, assim, a frequência do refluxo tem aumentado e a gente sabe que tem a ver com esse estilo de vida
ocidental, estresse, sobrepeso, obesidade, que também estão aumentando na população, tem a ver com muito com alimentação. Assim, existem uma lista de alimentos que atuam no esfíncter que separa, porque existe uma musculatura que fica fechadinha, que separa o esôfago do estômago, tá? Certo. Essa musculatura, dependendo do alimento que você come, ela pode ficar mais relaxada, aí o buraquinho fica aberto. Quando o estômago contrai, vai comida para baixo, mas vem líquido e comida para cima também, aí ocorre refluxo. E existem alimentos clássicos que a gente sabe que desencadeiam refluxo, alguns mais, outros, dependendo da pessoa, vai ter mais um ou outro, mas assim, existe uma lista bem conhecida. Então assim, os alimentos ácidos pioram bastante o refluxo, os alimentos muito gordurosos, frituras, menta, hortelã, comida com muita cebola, comida com muito alho. Olha só. A cafeína, então o café e chá preto, que são líquidos que têm, o chá tem a teína, que tem uma ação semelhante à cafeína no organismo, refrigerante, água com gás, então são alimentos que atuam no relaxamento do esfíncter e favorecem o refluxo, que vai dar a famosa queimação, né, a azia. Aquela queimação entre outros, assim, né? Assim, né? Refluxo... Às vezes até aqui as pessoas falam que queimam, né, doutora? Sim, o refluxo pode dar tanto sintoma mais baixo aqui na boca do estômago, vamos dizer assim, popularmente falando, como até sintoma na garganta. Ele pode provocar rouquidão, tosse, sensação de bolo. Tem gente que refere que tem uma sensação de que tem uma bola na garganta. Tem gente falando isso, olha, eu não sei o que é, tem uma... Olha, refluxo. Pode ser refluxo, não é a única causa, mas é uma delas. E o refluxo, a alimentação é muito importante. Já na gastrite, na úlcera, que são outras duas doenças que acometem o estômago, o alimento ele não tem um papel na causa, ele pode ter um papel no desconforto uma vez que você tem a situação acontecendo, né? A comida ela não vai provocar a gastrite, mas se você tiver gastrite, alguns alimentos, vamos dizer assim, que fazer com que são mais pesados, que dão um pouquinho mais de trabalho ou que interferem com a motilidade do estômago, podem piorar os sintomas. Então aí vão entrar assim, alimentos muito condimentados, com muita pimenta, os gordurosos, frituras, tá? Bebida alcoólica, tudo. O álcool, assim, com exceção, ele vamos dizer assim, colocar ele diferente, separado da alimentação, o álcool ele sim pode causar a gastrite. Tá? O álcool é uma causa comum de gastrite, né? O excesso de tomar um vinhozinho de vez em quando, num fim de semana e numa festa, tomar um drink, não tem problema. Mas dependendo da quantidade e da frequência com que você consome bebida alcoólica, o álcool pode ser um causador de gastrite. Doutora, a nossa equipe foi às ruas para descobrir se as pessoas costumam ter estes problemas estomacais. Vamos ver então o que as pessoas estão dizendo. Uma pesquisa publicada em uma revista norte-americana revelou que 1 a cada 5 pessoas já sentiu algum tipo de incômodo no estômago. Estes que variam desde uma simples queimação até uma gastrite ou refluxo. E agora eu te pergunto, você já sentiu algum desses incômodos? Muitos. O que a senhora tem? Refluxo, mas agora eu não... Já fui ao médico, né? E mudei completamente a minha alimentação. Sim, já. Queimação no estômago, bastante. Garganta influencia, né? Vai subir no esôfago. Básico isso. Eu tenho problema de gastrite. Já, refluxo? Não. Já tive dor no estômago, mas nada muito grave. E você já foi ao médico tratar? Já. E como que é esse tratamento? Regime. Alguns alimentos, café, Coca-Cola, algumas coisas que geravam esse refluxo. A indicação médica foi parar com alguns alimentos. Parou? Não. Então você ainda sente? De vez em quando eu tenho um pouco de azia e aí eu controlo um pouco mais a alimentação e assim vai. Resolvi já com babosa, comendo folha de babosa. Eu nunca comi coisa forte, acho que é alguns nervosos, algumas coisas, né? Que nervoso também faz criar doença, viu? Refluxo. Olha só o que essa última senhora disse.
Nervoso também faz criar doença, viu? É isso mesmo, doutora? Pior é que é. Não, em termos de estômago, o estresse ele não é um causador direto da gastrite nem de úlcera, tá? As causas principais de gastrite são infecção pela bactéria Helicobacter pylori, é uma bactéria que acomete o estômago, que pode causar gastrite e pode provocar úlcera, tanto no estômago quanto no duodeno, tá? A outra causa muito frequente é consumo excessivo de álcool, né? O tabagismo influencia também no estômago. Alguns medicamentos que as pessoas geralmente usam com uma certa frequência também podem provocar. Os anti-inflamatórios que fazem parte de alguns analgésicos populares, eles são lesivos à mucosa do estômago e provocam gastrite, pode provocar inclusive ulcerações. E às vezes a pessoa toma, né? Toma remédio para dor de cabeça 2 vezes por semana e aí fica com uma gastrite. Então, existe uma lista, tem outros medicamentos que podem causar, mas eu acho que o mais importante saber realmente são os anti-inflamatórios, né? Então, e lembrar que a alimentação, ela vai contribuir para o sintoma, mas ela não é a causa primária da gastrite, tá? Era até isso que eu ia perguntar para a senhora. Além, então, dos alimentos que a senhora disse que contribui, o que mais pode causar a gastrite e os problemas estomacais? A alimentação ela é importante para você controlar os sintomas e se sentir melhor. Agora, as causas principais realmente são medicamentos, infecção pela bactéria Helicobacter pylori, consumo excessivo de álcool. Essas são e existe um outro tipo de gastrite que é menos comum na população, que é uma gastrite autoimune, em que a pessoa produz um anticorpo que ataca a célula do estômago, mas ela não é uma entidade comum na população. Eu acho que principalmente é a álcool-medicação e a infecção pelo Helicobacter pylori. Doutora, a senhora estava falando da questão do refluxo. O horário que a pessoa vai se alimentar pode ter interferência com o refluxo? O refluxo, acho que é importante explicar um pouquinho o que é o refluxo para a pessoa até entender a importância do horário. O refluxo, ele ocorre quando você tem um retorno de líquido ou de alimento do estômago para o esôfago. Então, é a imagem que nós temos? É a imagem que nós temos. Se der para colocar a imagem... O caminho normal, a alimentação, o líquido desce pelo esôfago, vai para o estômago. O esfíncter, que é essa musculatura que divide os dois órgãos, fica bem fechadinho e ele impede que quando o estômago contraia, que alguma coisa volte para o esôfago. Se por algum motivo essa musculatura está mais relaxada e o buraquinho está mais aberto, pode acontecer de voltar. Na hora que volta, o que volta é o que a gente chama de refluxo. E as causas mais comuns de refluxo são o estresse. Então, assim, aqui sim o estresse é bem importante. Né? O estresse provoca a liberação de algumas substâncias no organismo que vão atuar nesse esfíncter relaxando a musculatura. Então, ela favorece a ocorrência da queimação e dos desconfortos associados ao refluxo. Os alimentos que têm alguns desencadeadores, como a gente já falou, que é principalmente bebidas gaseificadas, bebida alcoólica, cafeína, alimentos muito ácidos, alimentos muito gordurosos, a menta, a cebola, o alho, que são os principais. E quando a pessoa tem tendência a ter refluxo, algumas coisas ela pode fazer para ajudar. Além de modificar a alimentação e evitar consumir esses alimentos em grande quantidade ou associados, né? Porque às vezes a pessoa come uma coisa gordurosa na refeição, pede um abacaxi de sobremesa e depois toma um cafezinho, né? Quer dizer, ela comeu tudo que dá refluxo. Então, não é necessariamente cortar o alimento totalmente da alimentação, mas diminuir o consumo. Mas existe também uma questão de física aí, né? Se a pessoa tem a tendência a ter esse ato mais alargado, ou se ela tem uma outra causa de refluxo, que é a hérnia de ato, que é quando essa junçãozinha, em vez de estar dentro do abdômen, ela está no tórax. E aí a musculatura fica mais frouxa mesmo, e aí favorece o refluxo. Quando a pessoa tem tendência a ter refluxo, independente do motivo, se a pessoa deita logo depois que come... Era uma pergunta também, essa questão do deitar, porque todo mundo fala... O estômago está cheio, quando deita, volta, né? Então, a gente sempre recomenda pelo menos 2 a 3 horas entre a hora que bebe ou come alguma coisa e a hora que vai deitar, né? Uma outra coisa importante também é não usar roupa apertada na cintura. Você imagina, você vai lá e
e contrai tudo, a tendência é subir, se a pessoa já tem tendência. Uma outra coisa extremamente importante é emagrecer se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade. O acúmulo de gordura no abdômen, ele também favorece a ocorrência do refluxo. E nesses casos, se a pessoa emagrece, em geral, tudo desaparece. Olha só. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui no WhatsApp, porque desde o comecinho, doutora, eu pedi para as pessoas, tem dúvidas? Quer aproveitar que a nossa especialista vai estar aqui? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 11, operadora 95045 1840. Chegou uma aqui da Patrícia Sampaio, de Teresina, Piauí. Ela está dizendo que quando tem muita dor no estômago, também dói as costas. É isso mesmo? Pode estar associado uma dor com a outra? É assim, as dores, todas as dores no organismo, elas podem ter o que a gente chama de irradiação, né? Você tem um lugar que está doendo e você sente dor em algum outro lugar que não é exatamente onde está o problema, tá? A dor mais comum que irradia para as costas geralmente é a dor de pâncreas ou a dor de vesícula biliar, mas a dor de estômago também pode acontecer essa irradiação. Agora, sempre que a dor tem alguma irradiação, eu acho que é importante verificar a causa da dor, né? Porque o fato da dor se localizar onde fica o estômago não significa que a dor seja de estômago. Isso né? é importante, porque realmente às vezes a gente sente uma dorzinha aqui e não necessariamente é este órgão que nós estamos costumeiramente, é o estômago. Por isso a questão, se a dor se repetir, persistir, for de forte intensidade, é sempre importante procurar um atendimento médico para investigar melhor. A Adriana mandou uma mensagem aqui, está falando que ela tem 30 anos e gostaria de saber se a ansiedade pode causar gastrite. Porque quando ela está nervosa, ela não consegue comer e só consegue tomar café. Tem ligação com aquela história que a gente falou também do estresse? Tem ligação, mas não causal. Tá? A ansiedade não provoca gastrite, mas a ansiedade pode alterar a motilidade do tubo digestivo. A pessoa vai ter sintomas, que são sintomas que também acontecem na gastrite, mas no caso dela, o mal-estar dela não é porque o estômago está inflamado, porque a gastrite é uma inflamação na mucosa do estômago. Mas a pessoa pode ter alterações de motilidade, de esvaziamento, de digestão, causadas pelo estresse, sem necessariamente ter um machucado dentro do estômago. Doutora, é o que a gente chama de dispepsia. Dispepsia. Tem muitas perguntas chegando aqui. Antes de você responder essa, só vou te contar qual é a pergunta e vou ali dar um recadinho rapidinho. Tem uma pessoa, não diz o nome, mas DDD 12, tá falando que tem 32 anos e que sente dores no estômago por conta dos gases. Ele acha que são os gases. Aí a senhora conta pra gente se tem a ver, se tem ligação mesmo ou não. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou ali rapidinho e já volto para responder essa pergunta. Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com a doutora Cristina Lengler, ela que é gastroenterologista e está respondendo todas as nossas dúvidas. Doutora, antes de eu ir lá conversar com a Renata, dar esse recadinho, nós deixamos aqui uma pergunta de uma pessoa que mandou para o nosso WhatsApp e disse: o rapaz que tem dor porque acha que tem gases. Isso! Ele quer saber se as dores dele estão relacionadas com os gases. O excesso de gases no organismo, no intestino, ele pode provocar uma distensão no abdômen e pode provocar dor e pode se localizar na região do estômago. Mas aqui, de novo, a causa não é uma gastrite, né? Mas o excesso de gases pode provocar dor, sim. Tá? Doutora, a gente está vendo que a gente... Vou me colocar junto aí neste bolo que vou dizer. Nós sempre imaginamos, tá doendo meu estômago, é gastrite. Não é tudo que é gastrite. Não é tudo então, que é gastrite. Vamos lá. Se for, a doutora já disse, vamos repetir. É recorrente? Procure a ajuda de um especialista sempre. A Poliana de... não disse a cidade dela, mas ela está dizendo que tem 31 anos e tem tipo uma cãibra no estômago. Existe isso, doutora? Qualquer descrição é verídica, né? A Não, pessoa sim. sente. Não, eu ia falar, mas não, que ela tá sentindo com certeza. Poliana, tenho certeza que sua dor é real. Deixa eu concluir pra vocês verem, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, a descrição dos sintomas, ela é muito particular. Tá? Então, a gente, no consultório, eu vejo uma gama enorme de adjetivos para descrever um sintoma doloroso, tá? Então, tudo é possível, tá? Sim. O mais comum no estômago é dor em queimação, ou dor em pontada, ou aquela dor contínua, né? Pode ter uma dor em cólica, aquela dor que aperta, depois melhora, depois aperta de novo. Cãibra não é uma queixa habitual que a gente ouve dos pacientes,
Mas, assim, é possível, sim, que ela tenha, que ela descreva a dor como uma sensação de cãibra. Procure, então, um especialista para você descobrir o que é. Porque a doutora aqui também não tem todos os sintomas, precisa de uma avaliação mais profunda. Neste caso, infelizmente, tem que ir ao... Ou felizmente, os médicos estão aí, estudaram para isso, para nos ajudar a solucionar os nossos problemas do corpo. A Renata, do interior de São Paulo, está parabenizando a senhora, está falando que está muito feliz porque recebe as informações todas, é importante às vezes tirar as dúvidas. E está dizendo que o filho dela nasceu com refluxo. É aquele caso que você já disse no comecinho, que tem o problema, de repente, da ligação. Bebê é outro mundo. Ah, é outro mundo? Porque ela falou assim, ó, tudo que eu ele falei afogava aqui se muito pra adulto. quando bebê. Ele falou, nunca mais teve isso, mas ainda hoje sente muitas dores. Ela quer saber se pode estar associado, que o filho dela passou lá no passado, quando bebezinho, com esses refluxos, afogando, e com as dores no estômago hoje. Assim, é impossível fazer um diagnóstico sem ver a pessoa, sem conversar pessoalmente. Mas, e assim, eu não sou pediatra, e pediatria é bem diferente de gastroenterologia de adulto. Tá? Mas o que eu posso dizer é que o refluxo em criança não é em bebê recém-nascido, não é incomum. E geralmente, conforme o bebê vai crescendo, o refluxo desaparece. Tá? Agora, uma dor abdominal numa criança que já cresceu, ela pode ser uma série de situações. E a dor, não dá para dizer que ela tenha relação nenhuma com o refluxo prévio. Tem que ver qual a causa da dor. Acho que tem que levar essa criança num pediatra. Não adianta, gente. Procure sempre um especialista. Aqui a doutora tá para dar uma orientação, né? Orienta como fazer certinho. A Luana, de Uberaba, Minas Gerais, está dizendo, falem mais sobre úlcera. Pois já tive 2 vezes e minha úlcera foi diagnosticada no esôfago. Tenho 26 anos. Então, vamos lá. O esôfago um pouquinho antes do estômago, mais ou menos assim dizendo. A úlcera, ela é uma ferida que ocorre na mucosa que reveste o tubo digestivo. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Desde cima da boca até o ânus, né? Olha isso. E ela, dependendo do lugar, ela tem uma série de causas que diferem de um órgão para o outro, tá? Então, por exemplo, a úlcera de estômago, a causa mais comum dela é a infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, tá? Mas pode ser causada também por medicamentos ou por situações em que mexam com a circulação do estômago, então pacientes graves em UTI, pode acontecer a formação de úlcera, que é completamente diferente da úlcera que ocorre no esôfago. A úlcera de esôfago, em geral, ela é uma complicação do refluxo. A pessoa tem um refluxo de uma tal intensidade que vai ferindo o esôfago, porque assim, a gente tem que lembrar que o esôfago ele tem um pH básico. E o líquido do estômago é ácido. Então, quando sobe, ele realmente queima, ele vai corroendo, né? E se esse refluxo acontece com frequência e com grande intensidade, ele vai provocando um machucado no esôfago, que pode começar com o que a gente chama de esofagite, que é uma lesão de menor intensidade, até a úlceras, que são lesões mais profundas, tá? Outras causas, existem causas infecciosas também que podem provocar úlcera, mas o mais comum no esôfago é complicação do refluxo. Doutora, chegou uma outra pergunta aqui, até relacionada com o esôfago, está perguntando se é verdade que existem varizes no esôfago. Existem. As varizes, elas são uma complicação de alteração na circulação do abdômen, tá? Não é normal ter varize. Quando você tem varize de esôfago, você tem que procurar porque com certeza tem alguma coisa mais grave, fora do esperado. O que acontece é que todo o fluxo de sangue do abdômen, ele vai ser filtrado pelo fígado e para chegar no fígado, ele passa por uma veia que chama veia porta. Se por algum motivo, e aí os motivos são vários, o fluxo por essa veia porta está dificultado, vai acumulando sangue para trás e vai formando varizes no abdômen que podem chegar até a circulação do esôfago. Tá? Então, assim, e aí a gente entra num conjunto de doenças que realmente são completamente diferentes do que a gente está conversando até agora. A varize de esôfago não é um problema do esôfago, ela é um problema de circulação do abdômen.
Certo, é bom esclarecer isso. Tem uma outra pergunta de Goiânia. Não disse o nome, mas é lá de Goiânia. Um beijo para Goiânia. Que tipos de exames devemos fazer para o diagnóstico dessas doenças no estômago e no esôfago? Muitas vezes a gente faz o diagnóstico clínico. Conversando com o refluxo, por exemplo, você conversa com o paciente na consulta e você consegue ver que ele tem refluxo, tá? Mas quando tem dor envolvida, em geral a gente faz a endoscopia digestiva alta, que é um exame em que você insere um tubo pela boca, ele desce para o esôfago, estômago e duodeno, e a gente vai olhar a mucosa de revestimento desses órgãos e ver o que está acontecendo de errado. E através da endoscopia a gente também faz a pesquisa da presença da bactéria da Helicobacter pylori, que em alguns casos pode estar envolvida nos sintomas e no problema que o paciente tiver. Cosme de Salvador pergunta, gastrite tem cura? Tem. Não se desespere, Cosme! A gastrite tem cura. Então, assim, a primeira coisa é identificar a causa, né? Então, se for uso de alguns medicamentos, a gente suspende o medicamento quando possível. Se o paciente tem um consumo de álcool que possa justificar, tem que diminuir ou suspender o álcool. A gente mede para mexer na alimentação. E a gente usa medicamentos. Os medicamentos mais comuns são remédios que a gente usa para diminuir ou bloquear a produção de ácido pelo estômago, ou os antiácidos que, vamos dizer assim, quebram o ácido, né? A gente dá uma solução básica que diminui o conteúdo ácido do pH do estômago. E, em geral, isso é o suficiente para resolver o problema. Doutora, o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim, mas acho que antes de nós terminarmos este assunto, é muito importante falar que a automedicação é perigoso. Sentiu dor? Tome cuidado com o que vai tomar, né? Sim. A gente não recomenda. Assim, se você tem uma azia, uma vez na vida, outra na morte, né, aquela coisa bem esporádica, você tomar um antiácido não tem problema nenhum. Mas se você tem o sintoma com frequência, melhor do que comprar um medicamento na farmácia é procurar um médico e ver o porquê que ele está acontecendo, porque pode ser um simples refluxo, mas pode ser alguma coisa mais grave. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu sei que esse assunto é amplo, tem um monte de perguntas que ficaram sem ser respondidas aqui no nosso WhatsApp, mas não tem problema. Nós temos os contatos da doutora. ChristineLengler.com.br é o site da doutora, da nossa especialista. Você pode entrar lá, pegar os contatos. Tem também o telefone, que é operadora 11 35 14 6000. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.